evangelista. Meu Deus, abraça o pastor Cassimiro, a pastora, meu Pai, o filho. Meu Deus, abraça a nossa parentela de perto e a de longe. Meu Deus, usa o teu vaso nesta noite. Meu Deus, que ele venha ser mais uma vez instrumento em tuas mãos. Meu Pai, que ele diminua e o Senhor cresça, meu Pai, em nome de Jesus. Porque o grande aqui é o Senhor. Quem tem que aparecer aqui é o Senhor. Porque nós não somos vitrine para aparecer, meu Pai. A glória é do Senhor, a honra é do Senhor, meu Pai. Usa o teu vaso nessa noite, meu Pai. Revela a tua palavra. Usa, meu Pai, em libertação, em cura, em milagre. Na revelação, meu Pai, nessa noite. Pai, que meu fica à vontade nesta noite. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Chega nesta noite, meu Pai. Derramando uma chuva de poder, de bênção, meu Pai, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, em nome de Jesus, meu Pai. Entrega o teu vaso em tuas mãos. Entrega a tua igreja, entrega a minha vida. E aqui eu te peço e te agradeço, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aplauda o nome do Senhor, igreja. Amém. Poder sentar. Glórias a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Cumprimento os irmãos que vieram na paz do Senhor Jesus. Amados, nesta noite, eu peço aos irmãos que vieram, que abram as suas Bíblias no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22. Amém, meus amados? Vamos começar a ler a partir do verso 39. E saindo, foi como costumava para o monte das oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Coloque a mão sobre esta palavra, feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nesta noite nós nos encontramos aqui neste lugar, e nós queremos ouvir a voz do Senhor. Nós não queremos saber de nada nesta noite, a não ser de tudo que está acontecendo no céu, no mundo espiritual. O que interessa nesta noite é ouvir a voz do Senhor. Diga: Senhor meu Deus, por favor, fale comigo agora. Meus amados irmãos, esta palavra conhecida, nós já sabemos que Jesus de Nazaré, ele está prestes a ser entregue aos pecadores para a morte de cruz. E quando isso está se aproximando, ele vai para onde? Orar. Ele começa a perceber a aproximação, aleluia, da morte. E o que me chama a atenção é que Jesus, ele tinha poder como tem,
de fugir, de sumir, de ficar invisível, até mesmo de soprar com o seu vento da boca, o hálito, ali provocar um grande reboliço, porque ele era o próprio Deus. E ele não, na verdade, não morre, ele se entrega à morte. Ele tinha a opção de fazer alguma coisa, só que ele prefere ir até o final, para que nós pudéssemos hoje ter a salvação, a vida eterna. Mas nessa agonia, nessa tristeza, nessa aflição de alma, eu já quero aqui deixar ressalva importante, como a evangelista se reportava há pouco tempo no altar, sobre a agonia, sobre a doença física, sobre a doença na alma, sobre a aflição, sobre até mesmo a ansiedade. São, na verdade, indícios de problema. Quando a pessoa está agoniada, aflita, não está endemoniada. Se você for para a Bíblia Sagrada, até Jesus estava com o quê? Com agonia. E a palavra agonia vem de quê? De aflição, de tormento. Estava, na verdade, entristecido. Então não é sempre que a pessoa está com agoniada, aflita e está endemoniada, não. Então é problema que a pessoa sofre na carne e a alma se aflige. Se você observar, já para cá para a Bíblia, mas por enquanto vamos passear um pouco. Havia um homem muito forte na fé, chamado Elias. E Elias, ele mata muitos profetas de Baal, porque ele era um defensor da verdade. E a mentira não tem, como se diz, lugar em quem gosta da verdade. Então ele repreende o mal e mata mais de 400 profetas falsos. Que diz a Bíblia que ele vai embora correndo com medo de uma mulher enfeitiçada, endemoniada, e se esconde onde? Numa caverna. Então ele está o que? Escondido. E quem se esconde é o que? Está com medo, está aflito, está agoniado. Mas a Bíblia não diz que ele estava endemoniado. A aflição, a agonia de Elias era na alma dele, em consequência ou por causa de quê? De um medo, de um pavor. Vamos dizer que ele estava com o quê? Com uma ligeira síndrome de pânico, ou quem sabe com um transtorno de ansiedade, com medo de quê? Da morte. Afinal, ele era um profeta, no entanto, era um ser humano. Então Jesus, ele está o quê? Passando por uma agonia. Quando você medita em Jonas, o profeta Jonas, ele está onde? Na baleia, na barriga de um peixe grande. E esse homem de Deus, profeta Jonas, ele também sente o quê? Medo de morrer. Na verdade, Jonas, ele começa a pedir a morte, de tanta agonia que ele está passando, de tanta aflição que ele está passando. Ué, mas não é homem de Deus? Para você ver, se você meditar na Bíblia Sagrada, vai descobrir que Davi, o rei Davi, adorador, ele escreve muitos salmos, e na maioria deles, louvado seja Deus, ele descreve o sentimento de angústia. Mas a Bíblia diz no Salmo 91, que Deus livra todos da angústia. Então está angustiado, está atormentado, não quer dizer que está abandonado, nem endemoniado. Isso quer dizer que está enfrentando uma luta, porque é profeta. Isso quer dizer que enfrenta uma batalha, porque rejeitou os pratos do diabo, e está no caminho estreito. Mas na hora, aleluia, que você pensar que vai dar tudo errado no final, que está tudo acabado, Deus vem e faz a obra em nossa vida. Então Jesus está o quê? Aflito. Quem diz é a Bíblia, que ele começa a suar, não só um suor normal, mas começa a pingar no chão as gotas de sangue. E quando eu vejo, irmã Jerusa Soares, alguém suando, isso quer dizer que está o quê? Nervoso, ansioso. Por que ansioso? O que seria ansiedade? Ansiedade é o excesso daquilo que você quer antes do tempo. Você vive o amanhã como se fosse hoje. Já a depressão é o excesso de passado na sua mente, na sua cabeça, no seu juízo. Então, Jesus de Nazaré, ele está o que? Vivendo, sabe, aquela cruz antes do tempo. Ele está se vendo o que?
Com a mão cheia de pregos, antes do tempo. Ele está se vendo o quê? Com a coroa de espinhos na cabeça, antes da hora, porque a parte humana dele estava o quê? Aflita, estava ansiosa. Mas quando a pessoa está ansiosa, fica o quê? Gelado, com a mão suada. Ele vai além disso. O suor que sai dele é sangue e é derramado sobre o chão. E nesse momento, no Monte das Oliveiras, ele está com os seus discípulos. Ele quer o que? A ajuda de alguém. O lado humano de Jesus está aflito, afinal, ele vai morrer. E agora o que acontece? Os discípulos estão com ele. Diz a Bíblia Sagrada que ele está orando. Por quê? Porque quando alguém se aflige, não vai chutar um pau da barraca. Quando alguém está em agonia, não vai dizer assim: olha, eu estou em agonia, eu vou me matar que é melhor. Não se mate, porque quem se mata não tem salvação. Jesus, aleluia, não se matou. Jesus entregou-se aos matadores, para que você e eu não fosse levado no lugar dele. Agonia é muito forte. Faça o que Jesus fez. Se tranque no seu quarto, vá orar, vá se consagrar, porque quem tem Deus, aleluia, não pode permanecer na agonia, anda acima, anda abaixo. Quem tem Deus passa por decepções, por traumas, por caminho estreito, por choro, por pranto, mas não convive a vida é toda numa agonia. A Bíblia diz que ele começa a orar, porque na agonia nós temos que orar. Não podemos entregar o fracasso, não podemos dizer ao norte, ao sul, o que estamos passando, porque ninguém resolve, e tem gente que torce ao seu contrário. Meu irmão, entenda bem uma coisa: joelho no chão, consagração, porque o que está em você é Deus. Quando você se consagra, e essa agonia vai ter que bater em retirada em nome de Jesus. Jesus, ele está orando, e o que me chama a atenção é que ele nos ensina algo muito grande. Quando ele está prestes a ser morto, ele ora. Por que ele ora? Porque a parte humana de Jesus poderia reagir aos soldados romanos, sabia disso? E se ele reagisse, tipo assim: ninguém me mata não, eu não vou morrer não. Aí empurrasse um, empurrasse o outro, entrasse no conflito pessoal, na luta corporal. Então o que acontece? O projeto de Deus, que era dele viver até aquele dia, depois se entregar à morte, para que a igreja fosse salva, não se concretizaria. Então nós temos que orar para suportar o quê? Os desejos da carne. Se Jesus não tivesse de joelho, tivesse só na carne pura, ele assim diria, o lado humano dele: morrer eu, hein? Cruz credo, não morro não. E nós hoje estaríamos perdidos, porque não tínhamos o que? O direito de salvação. Então, para você vencer a carne, de joelho no chão. Mas a agonia é muito forte, o coração acelera, falta, sabe, o sangue nas minhas mãos. É muito forte a minha luta, mas mais forte é Deus, se você buscar, porque a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Ainda há uma saída para a sua vida, mas Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer que você é quem tem que orar, é você que tem que se ajoelhar. Ele está fazendo assim, olha, ele está dizendo assim: eu estou contigo, mas você tem que se ajoelhar, porque você tem uma boca para clamar. Você fala muito, canta muito, mas não fala muito comigo. Se você falar comigo, eu te escuto, e do céu vem a resposta, vem a vitória, vem o controle da tua vida. Aleluia! O controle vem de Deus, mas se você tiver o que? Um contato com Ele, é como diz o hino da harpa: não perca o contato com Deus. O contato é com o Espírito Santo da verdade. Se você, aleluia, tiver contato com Deus, Deus vai te honrar. Eu nunca esqueci, outro dia, aleluia, eu estava numa luta, e ali eu estava resolvendo, quer dizer, estava orando para Deus resolver. E eu vim andando, né, vim a pé do centro até ali perto da borracharia. Isso está com alguns meses, uns 6 meses atrás.
E no espírito eu estava orando, caminhando e orando. É por isso que um dia a minha irmã Noêmia me chamou, né? Mas eu não ouvi nada na rua. Gritou, eu só andando de cabo duro, só com o quê? Pensamento nas nuvens. Eu estava, aí foi outra hora, não é outro lugar. Estava andando lá orando a Deus, e na mesma hora, eu disse: meu pai, eu estou a pé, e eu queria chegar em casa mais rápido, tem culto. Se o senhor estiver comigo, faça com que esse motoqueiro me pare aqui e me leve. Ora, o motoqueiro não dá cara nem a mãe dele, não tem pena nem de si mesmo, não dá, é conhecido, nunca parou para ninguém. E ele olha para mim e diz: vamos, irmão? Amém, obrigado, Jesus. Sabe o que é isso? É você ter contato com Deus. Eu não ia escandalizando na rua, gritando e orando alto, mas o pensamento era maluco, né? Distraído na terra, mas no céu ligado. E Deus ouviu a oração. Porque nós temos que entender uma coisa: que Deus só escuta, aleluia, se você falar, se você pedir. A única coisa, aleluia, que Deus escuta de você, você estando calado, são as batidas do seu coração. Mas você tem que pedir, nem que seja no pensamento, para Ele te atender. Então Ele manda que os pregadores orem com Ele. Afinal é luta para enfrentar. E só enfrenta a luta o que? No braço? Não, a guerra é espiritual, através da oração. Mas como orar? Para quê? Como já foi dito, Jesus, ele poderia, não deveria, mas poderia resistir fisicamente os soldados, dizendo assim: eu não vou morrer, eu não morro por ninguém. Ele se entregou porque estava o quê? No Espírito. Quando alguém está no Espírito, a pessoa não vai, aleluia, confrontar com ninguém. Quando alguém está no Espírito, a pessoa guerreia contra o mal com a espada espiritual. A pessoa obedece ao Senhor. Jesus obedece a Deus, entregando-se, aleluia, de corpo e alma e espírito. Mas porque estava orando, meu irmão. Ei, os discípulos não estão orando. É sobre o que eu escolhi pregar nessa noite. Eles não estavam orando. Diz a Bíblia que eles pegam no sono. Eles estão dormindo. E quando alguém não está orando e a luta está chegando, é muito perigoso. Veja bem, a Bíblia diz que quando os religiosos chegam no ambiente, o grupo comandado por Judas Iscariotes, Judas se aproxima de Jesus, beija ele no rosto, e nesse momento eles avançam, como se diz, esse aqui, para pegar Jesus Cristo. E nesse momento Pedro se desperta. Ora, para orar não tem disposição, mas para brigar tem. Você conhece alguém assim? Para orar na sexta-feira só vem Aldair, coitado. A expressão coitado, modo de falar. Coitado da irmã Noêmia, com o joelho doendo. Quase ninguém vem orar, né? Mas se a confusão estiver rolando, é mais fácil alguém entrar para discutir, para interrogar, para se misturar e escandalizar o evangelho e a igreja. E eu não mandei não, nem aqui eu estou. Eu não ensino ninguém a brigar. A guerra não é contra as pessoas. A guerra é contra o diabo, que passa com chifre e rabo para cima e para baixo, ninguém vê. Mas vê o que? As pessoas, vê o irmão que está lá, vê o irmão que está namorando, e o comentário do relógio solto. Mas Deus manda que ore, Deus manda que se ajoelhe. Enquanto você está orando, você está livre das tentações. Foi assim que ele falou: vigiai e orai, para ficar o quê? Livrar-se das tentações. Mas Pedro dorme que ronca naquela oportunidade. E Jesus só orando, só clamando, pedindo a Deus muita força. Aleluia. Pedro, Tiago e João clamando o quê? Dormindo. Eu imagino que eles sonharam, que pescando talvez, mas não acordam. A Bíblia diz que Jesus vai lá e encontra o quê? Eles com os olhos pesados, e vai orar de novo. Quando retorna, aí ele vai falar: peraí, não consegue orar uma hora comigo? Uma hora comigo não consegue orar? Irmã Ana, é complicado. Desde o começo, a igreja de Cristo
não gosta de orar. Conversar na calçada 3 horas. Conversa, ouve, depois dá a opinião, escuta, depois dá uma gargalhada. Esses dias eu escutei alguém falar assim, parecia um socó na lagoa. E que é um passarinho solta da lagoa. Aquela senhora, vai lá, meu Deus do céu. Aí o conversa que nunca edificou nada. Só conversa bobagem, sabe? A língua é grande, sabe? Mas não busca Jesus. Se falar de Deus, a pessoa na verdade fica com a cara murcha. Então, para orar não quer. Para conversar muito, horas e horas conversa. 30 minutos de oração, cansa o joelho. E 1 hora não se fala nisso. Então, Cristo diz assim, Pedro, não ora comigo 1 hora, 1 hora de oração. A hora que Pedro ora nada. Pedro é um dorminhoco. Ele vai dormir, aí ronca, que é, sabe, uma bênção. Aí acorda com medo e tem um pesadelo. Claro, vai dormir sem orar. Aí tem pesadelo. Mas Jesus, ele usa Paulo, diz assim, orai sem cessar. Se você vem para a igreja orar, e alguém fica dizendo assim, só viu no culto, vai virar santa, vai virar, sabe, isso ou aquilo, não dê ouvido. Porque quem diz é a palavra, orai sem cessar. O que é isso, pregador? Ter o hábito de orar sem parar, de dia e de noite, se puder toda hora, porque se você ora, você está se fortalecendo e se livrando das tentações e do perigo. Quer ver? Vamos para a Bíblia. Quando os malfeitores se aproximam de Jesus, você vai entender agora. Aí Pedro, cheio de carne, sabe, bem carnudo, menos espiritual, usa o que? Uma espada. Ora, não estava orando, né? Jesus orando, tá o que? Só o azeite. Como quem diz assim, eu estou orando, pode me levar, não digo nada, eu sou uma ovelha calma, não sou bode não, porque eu oro. Então Pedro, ele sai com a espada e corta a orelha de um soldado, por nome Malco. Quer dizer, alguém que corta a orelhinha do outro, é espiritual ou carnal? Carnal. Por quê? Porque não orou. Quando Jesus tocou nele, falou, Pedro, ore comigo 1 hora. Tem que orar. Se Deus te tocar e diz assim, vá orar 1 hora antes de dormir, ore, porque Deus quer dar livramento. Se Deus tocar em você e falar assim, desde comer agora, vá orar, não tutubeie, ore mesmo. Porque se Deus mandou, alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual, e você tem que orar para Deus quebrar. Deus poderia dizer assim, Jesus, meu filho, diga a Pedro que não ore não, porque você já está orando, eu faço. Não, tem coisa que a igreja tem que entender. Existem momentos que o membro tem que orar, e não o pregador. E a obrigação do pastor é orar pela igreja. Mas existem momentos em que nós mesmos sentimos a necessidade pessoal de entrar em oração. Então Pedro saca a espada, porque aquele que não ora é assim, começa a brigar logo o quê? No culto. Aquele que não ora, a conversa é briga, é discussão, é morte, é sangue. Aleluia! E Jesus diz assim, olha, você errou, Pedro, repreende ele agora, e pega a orelhinha, cola. Isso é típico de quem não ora, porque quem não ora só dá o que tem, o quê? Confusão, tumulto, sangue, empurrão. Isso é coisa de quem não ora. Fala bobagem, vê coisa que não vê, que não existe, e vai para cima. Mas o Espírito Santo de Deus não quer que você vá para cima tumultuar. Quer que você vá para cima do diabo em nome de Cristo, consagrado ao Senhor, que Deus vai te honrar. Porque a tua luta não é com o teu braço, a tua luta é com o teu joelho no chão, e Deus faz um milagre. Não há luta maior do que o poder de Deus através da tua oração. E tem gente que não acredita na oração. Irmão, as tuas palavras Deus escuta, as tuas palavras Deus ouve, tem poder. A oração tem poder. Se você se ajoelhar, Deus faz também. Não crê somente em alguém de fora ou no pastor. Que crente é você, meu irmão? Se você é crente, então você tem valor para Deus.
O que tem de pastor caído e você crendo nele? O que tem de missionário Fábio frouxo, você crê nele? Crê em Deus. Faça a sua oração. A Bíblia diz que Pedro está o que? Briguento. Ora, não ora mesmo. Aí vai pra carne, brigar. A Bíblia diz que Pedro, ele não suportou, irmã Ana, aquela cena. Ora, ver Jesus ser morto, ser preso, levar para ser julgado. Como isso? Não, eu vou brigar agora. Está errado aqui. Calma, Pedro. Esta cena para mim me incomoda. Eu não vou engolir isso não engole mesmo não. Porque não ora, Pedro. Lembra-se, Pedro, que Jesus tocou em você para você clamar, porque você ia passar por uma aflição muito grande, ver o seu mestre ser o que? Morto. E quando Deus diz assim, orai sem cessar, Ele está dizendo assim, nunca fique na carne, orai sem cessar, porque todo dia tem luta. Como assim? Orar todo dia? Claro, porque todo dia tem luta. Se todo dia tem luta, aí você ora toda semana uma vez, vai ser derrotado. E de quem é a culpa? Sua ou minha, de quem for. Orar sem cessar, orar uns pelos outros. A Bíblia diz, amado irmão, que Pedro, ele não suportou aquela cena e vai para cima. Se você quer vencer a sua luta na sua casa, tem que ser com muita oração. Se alguém entrar na sua casa, aleluia, se você não estiver orando, meu irmão, nem o que dizer você tem. Por quê? Porque você sozinho não diz nada, não sabe nada, não faz nada. Com oração, com busca incessante, é que Deus derrama na tua vida, na tua boca, as palavras, e você vai ter sempre o que dizer, o que pregar, porque a oração move o céu, e Deus entrega, aleluia, aquilo que você necessita para suportar as lutas. Aleluia. Quando eu vejo Ana orar em 1 Samuel capítulo 1, porque ela queria um filho, ela começa a orar muito, mas tão muito mesmo, que chorava, o choro grande. Eu imagino molhar até a cadeira da igreja, botando a lágrima, chorava muito. E ali, ela batendo na porta, eu quero um milagre, quero um bebê, uma criança e tal e tal. Eu vejo isso uma aprendizagem, que quando alguém quer um milagre, quando alguém quer que Deus reverta o quadro, a pessoa tem que pagar um preço, orar. E para muitos a oração é um pesadelo. Para muitos a oração é uma carga de 30 toneladas. Ora, tem gente que não consegue dizer assim, a paz do Senhor, meu irmão, tem vergonha na frente dos outros. Quanto mais se ajoelhar e orar, porque se ajoelhando é um sinal de quê? Aleluia! De pessoa que se arrepende, que se humilha. Mas o preço, aleluia, da tua vitória se chama oração. O preço do livramento se chama oração. O preço, aleluia, da tua alegria tem preço, não é de graça, é a oração. Eu aprendo, Ana, de novo, Benvenuto, que quando Ana da Bíblia está orando a Deus, ela vai orando e Deus vai entregando que um suporte pela oração dela. E é por isso que ela consegue orar muito tempo, porque a bênção não vem assim não, ó. Demorou a chegar para Ana, mas chegou. Quando ela ia para a casa do Senhor orar a Deus, Deus derramava o quê? Força na vida dela. E a força que ela recebia no dia de hoje, conseguia chegar no dia de amanhã com essa unção que recebia hoje. E a unção de amanhã, pela oração, chegava o quê? Ela chegava depois de amanhã. Tipo assim, vem para o culto hoje, recebe a presença de Deus. Aí fica forte amanhã, vem para o culto no sábado. Mas se não orar, não buscar, fica fraco. E não tem feijão com arroz que fortaleça. Porque a força de Deus é espiritual. Quando alguém está forte, espiritual, fica sem trabalho, sem namorado, fica sem carro, sem moto, sem nada, mas ainda assim está de pé,
porque está bem com Deus. E quando alguém pergunta, está tudo bem? Está tudo bem? Como assim? Está assim, eu me sinto bem. Eu não tiro espada, porque a minha espada é a palavra de Deus. Aleluia! Então Pedro quer vencer, Pedro quer conquistar, mas não quer sacrificar. Eu vou dormir, estou com sono. Quem é que não dorme aqui? Todos se cansam, se fadigam. Afinal, a parte humana se cansa. Até Jesus dormiu no barco, cansado fisicamente. Agora, é necessário entender uma coisa: que toda vitória tem um preço a pagar. Toda bênção tem um preço a pagar. É uma renúncia, é uma amargura, uma dor. O pregador, ele sabe muito bem disso. O pregador, ele sabe o que ele passa para estar pregando. Aliás, você também sabe o quanto custa, aleluia, uma vitória. O preço é muito alto. Eu posso dizer que você pode vencer, mas não é de graça que você vence. É na oração, é na consagração. Então Pedro, ele é uma pessoa desobediente e não consegue suportar aquela cena. Eu não consigo suportar aquela cena, meu irmão, porque foi difícil para mim. É difícil para você porque você não ora. Se você orar, você dorme na boca de uma onça e não tem medo de ser morto. Assim foi Daniel. Colocaram ele no quê? Num lugar tenebroso. Você conhece a história. Mas Daniel não temeu, porque Daniel tinha intimidade com Deus. Ele orava 3 vezes ao dia. Tem alguém que amanhece o dia, faz uma oração de 2 minutos, aí passa o dia todinho, sabe, na batalha, não ora mais. Aí à noite, abrindo a boca, aí diz: obrigado, Jesus, vai dormir de novo. Não é assim que tem que acontecer. Aí você pergunta o porquê que não é usado por Deus, o porquê que não vence, o porquê que você não é coroado. Você dorme muito, você come muito, você fala muito, mas ora quase nada. E o mistério está aí, o segredo está na palavra de Deus. Nós devemos orar, porque de Deus vem do céu a vitória através do poder da oração. Aplauda Jesus. Eu convido a igreja para orar comigo nessa noite. Se você não pode orar um tempo mais do que 10 minutos, aí você fica sentado do seu jeito que você pode ficar. Se dói o seu joelho, aí nós entendemos, né? Claro, aí você fica do seu jeito. Mas se você puder agora, eu convido que se ajoelhe comigo agora. Vamos orar nessa noite diferente. Eu estou sendo guiado por Deus. A oração hoje vai ser assim. Mas se você não puder, aí não sou eu que vou obrigar. Você sabe que Deus sabe da sua situação, do joelho, da coluna, etc.